Agora o sono é mais confortável. Muito bem. Quando nós falamos sobre a introdução do trabalho na primeira parte, é exatamente porque poucas vezes nós paramos para pensar sobre quão perniciosa é a ilusão que nós temos a respeito de nós mesmos. Né? É tão comum acreditar que é bom sermos nós. E é tão comum acreditar que esse eu que a gente conhece hoje é o nosso eu que irá nos acompanhar para sempre. É tão confortável. A gente luta tanto para alcançar coisas que só vão servir a uma personalidade passageira, que por algum momento todos nós perdemos o foco da grande caminhada evolutiva que nós temos. Por isso foi introdutório. Nós nos colocamos todos no mesmo ponto agora. Sabemos da impermanência do nosso ser. Isso é bom. Contudo, é bom. Bem, quando nós temos um eu muito forte, esse eu é marcado pela impertinente força do desejo. O eu que se acredita Deus também se acredita na condição de cobrar desejos para satisfação dos seus caprichos. Se falar de desapego significa falar da destruição da fortaleza do eu, também significa falar sobre o poder que o desejo e o prazer ocupam na nossa caminhada. Porque veja se vocês concordam. O que para nós é bom e mal, o que para nós é certo e errado, grande parte das vezes está associado, lá no fundo, à capacidade que esse algo tem de nos dar prazer ou de nos causar aversão. O que é bom para nós é o que de alguma forma nos causa prazer. E o que é mal para nós é o que de alguma forma nos causa aversão. O jiló é o mesmo. Tem gente que sente prazer, tem gente que sente aversão. Não só o jiló. Todas as circunstâncias da vida são apenas circunstâncias. Mas nós construímos em torno delas essa dualidade. E tanto para um lado quanto para o outro, o que nos movimenta é o desejo. O que nos movimenta é esse impulso por saciar caprichos. Que delícia um guaraná geladinho no lanche. Quando nós bebemos ele, a gente sente o gelo até chegar na barriga. Olha, o desejo faz com que você vai lá e pegue o guaraná mais gelado. Tem um quente, eu quero gelado. O desejo faz com que a gente se comporte de forma autocentrada.
O que é isso? Nós nos coloquemos no centro do mundo. Só que o desejo faz parte do nosso caminho evolutivo. Quando nós pensamos eu encarnado, é algo mais complicado do que pensar corpo, perispírito e espírito. Se vocês se lembrarem, talvez alguém já tenha ouvido eu fazer essa pergunta também. André Luiz, lá em Nosso Lar, dorme. Quando ele dorme, ele sonha. Quando ele sonha, ele desdobra e vai encontrar com a mãe dele numa colônia superior. Tem algo errado, né? Porque se André Luiz é um espírito, como é que ele desdobra? O Chico ali escorregou. Não. É certinho que o Chico escreveu. Porque aquilo que Kardec vai nomear didaticamente perispírito, e ele redige o tema por analogia, nós vamos encontrar outros autores espirituais dentro do Espiritismo e vários pensadores em outras escolas espiritualistas esclarecendo um pouco mais, apresentando para nós, além do corpo físico e do espírito, um perispírito multifacetado, marcado por várias frequências vibratórias distintas, tal como aquelas bonequinhas russas, as matrioscas, que você põe uma dentro da outra. A nossa constituição perispiritual talvez seja daquele jeito. E aí, nós vamos encontrar vários veículos de manifestação da nossa essência. Nós temos o corpo físico, todo mundo conhece o corpo físico. Temos um corpo etérico, que é aquilo que mantém unido ao corpo físico os corpos espirituais. É um corpo puramente energético. Não possui nenhuma característica específica. Tal como o tanque de gasolina da nossa encarnação. É ele. Temos um corpo emocional, astral ou dos desejos. Um corpo mental. Isso compõe para nós a realidade até onde nós alcançamos hoje. Dali para cima a gente tem outros veículos. Corpo causal, corpo búdico, corpo átmico, mas isso não nos interessa agora. Nos interessa do mental para baixo. O corpo físico é a sede da matéria. O corpo emocional, por sua vez, é onde nós descobrimos as energias que compõem as nossas emoções. É nele que ficam arquivadas todas as nossas impressões emocionais. É um corpo, portanto, mais sensível. É nele que está sediada a morada dos nossos prazeres. E é ele que movimenta a força que nós chamamos desejo. O corpo mental é um corpo mais abstrato que o emocional. Está ligado às questões do raciocínio. Está ligado à contemplação e à intuição de outros sistemas filosóficos, formas de entender a realidade, tudo isso. Todos nós temos todos esses corpos. Mas o que acontece? A humanidade, na sua maioria, vive hoje um momento de amadurecimento em que a consciência se encontra majoritariamente no corpo emocional, no corpo dos sentimentos. E o que isso significa na prática para nós?
Significa que o momento de amadurecimento do planeta em que nós vivemos é um momento extremamente passional, caprichoso. É um momento movido pelo prazer. Essa energia da emoção e do desejo é uma energia muito forte. É uma energia muito intensa. Porém, se for a emoção aquela que conduzir a manifestação dessa energia, ela vai ser uma energia toda desregulada. Vai ser uma energia bastante desalinhada. É preciso que a luz do entendimento conduza a força da emoção. E aí o nosso esforço nesse momento agora é exatamente esse: projetar lucidez sobre as questões da nossa emoção. E ao projetar lucidez sobre a emoção, canalizar essas forças para o serviço de Deus. Enquanto eu não for capaz de projetar lucidez sobre a minha emoção, certamente eu serei um indivíduo apegado às coisas que me dão apenas prazer. O que a lucidez faz é mostrar para nós que as coisas são exatamente aquilo que elas são. Parece óbvio o que eu estou falando, mas não é. Imagina o prato que você mais gosta. Uma bela refeição. Se você pensar nesse prato às 11h30 da manhã, ele vai te despertar uma vontade enorme de almoçar. Mas se você pensar nesse prato às 2 da tarde, após acabar de almoçar, ele vai te causar um pouco de incômodo. Mas é o mesmo prato. Os mesmos ingredientes. É a mesma comida. O que deu qualidade a essa comida é a forma como eu me relaciono com ela. Da mesma maneira, todos os desejos que me movimentam a caminhada fazem parte de um mecanismo natural de propulsão da evolução. O que nos cabe é, com serenidade e clareza de observação, entender o que é que realmente nos causa prazer. O que nos espanta é que a maioria das coisas que nós achamos que nos causam prazer são absolutamente banais. O mínimo de lucidez faria com que nós tivéssemos uma relação bem diferente com elas. Quando é possível transcender esse império do desejo, naturalmente nós somos capazes de nos desapegar das coisas transitórias. Porque se eu trago para mim aquilo que eu quero que me dê prazer, no momento que eu entendo que qualquer coisa só serve para servir a Deus, a cartilha na qual eu vou rezar a minha relação com o mundo vai se modificar. A cartilha com a qual eu rezo a minha relação com o outro vai sofrer mudança. Nós abrimos espaço dentro de nós. Esse é o papel da religião.
Só para isso que ela serve. Não serve para mais nada. Abrir espaço dentro de nós para que nós sejamos capazes de entrar em contato com um plano superior. Um plano capaz de nos libertar. No processo de amadurecimento da consciência, a lei diz: o nível inferior deve obedecer ao superior. Hoje, nós vivemos o instante em que o físico obedece ao emocional. E a transição de que nós tanto falamos e enfeitamos é um degrau acima. O emocional servindo a mente. É assim que o desapego se dá. Porque vejam, o desejo é uma força que vai se transformar em vontade. Qual a diferença de um para outro? Parece uma coisa boba. O desejo serve à personalidade, como nós conversamos. A vontade serve a Deus. O desejo apenas serve para dar prazer a nós mesmos. A vontade serve para cumprir a vontade do Pai, os desígnios do Pai. Uma autora diz assim: na natureza superior, a vontade é a energia propulsora. Na inferior, esse papel cabe ao desejo. Sendo fraca também se revelará toda a natureza em sua reação ao mundo. A eficácia da força da natureza se aquilata por seu poder de vontade ou de desejo. Segundo grau de evolução. Há verdade no dito popular: quanto maior o pecador, maior o santo. Os medíocres não são nem muito bons nem muito maus. Neles só se abrigam virtudes acanhadas e vícios miúdos. O poder na natureza, desejo no homem, é a medida de sua capacidade evolutiva, da energia motora com a qual esse homem avança estrada fora. A força que estadeia reagindo ao ambiente traz sua capacidade de modificá-lo e conquistá-lo. Na luta com a natureza, o desejo, índice de uma evolução superior, a energia motora não é destruída, mas sim transferida. Desejos baixos tornam-se elevados. A energia se apura sem diminuir. E, por fim, a natureza desejo se desvanece na vontade. Todas as energias se agrupam e mergulham no aspecto da vontade do espírito, o poder do eu, com E maiúsculo. É um trecho que pode parecer um pouco complicado, mas é fácil para nós debulharmos ele. Porque vejam, até aqui nós falamos dos perigos do eu, de como é ruim ser eu, o eu com E minúsculo, esse eu transitório, esse eu isso e aquilo. Mas, na verdade, o que nós vamos entender através da literatura espiritual é que o desejo é a medida da nossa capacidade de mudança. Nós imaginamos que evoluir é mudar tudo, né? Nós ainda estávamos conversando. Eu acho que quando eu entender, minha vida vai mudar completamente. Quando você entender a espiritualidade, a sua vida não vai mudar nada. Ela vai continuar exatamente igual nas suas questões externas. O que vai mudar é a forma como você enxerga a realidade. Porque o processo de amadurecimento é um processo de transferir aquela força do desejo para a vontade de Deus. Então é como se nós pegássemos aquele impulso inferior e transformássemos esse impulso em um impulso superior.
Vamos lembrar de Paulo de Tarso. Enquanto ele era Saulo, tinha um gênio duro, intransigente. Quando ele vira Paulo, como ele fica? Do mesmo jeito. Duro e intransigente. Só que agora para Deus. O apego é quando essas impressões inferiores servem apenas para atender o nosso capricho. Mas no processo evolutivo, nós vamos precisar construir a mudança do apego pela comunhão. Vejam como que acontece isso. Olha, alguns de vocês aqui talvez eu nunca mais veja. Não é? Mesmo assim, o tempo que nós passarmos juntos deve ser o melhor possível para todos nós. Deve ser um tempo de comunhão. A energia que eu mobilizaria para trazer prazer a mim, apenas, será agora mobilizada para alcançar o bem-estar do maior número de pessoas e de seres que caminham ao meu lado. Nós achamos difícil desapegar, porque nós queremos desapegar querendo tudo como quem não quer nada. Nós desejamos abrir mão dos nossos impulsos inferiores, mas lá no fundo nós gostamos demais deles. É bom ser do jeito que nós somos. E ainda pensamos assim, eu já vivi tanto tempo, eu vou mudar agora, eu mudo na próxima. Mas na verdade, se nós formos capazes de projetar lucidez sobre os nossos caprichos e sobre os nossos apegos, naturalmente esses apegos irão se desfazer. O Cristo fala sobre isso quando diz: não resistais ao mal. Se nós conseguirmos projetar lucidez, toda a nossa vida muda. Como nós dissemos, a fonte do sofrimento está aí. Eu acredito que existo para sempre como eu sou. Acredito que existo eu. Se existe eu, existe uma outra coisa junto com o eu. A necessidade. O eu sempre vem agregado de outras coisas. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu sei, eu mando, eu vou. Vamos fazer a experiência de, durante uma tarde, não usar a palavra eu na nossa fala. É difícil demais. Toda vez que o eu for muito forte, ele cria a necessidade. E quando existe a necessidade, ela nunca será atendida a contento, surge o sofrimento. Eu mais necessidade igual a sofrimento. Isso retorna a nossa atenção para a fala do Cristo. Porque o que o Cristo está nos convidando a fazer é desconstruir isso aqui, ó. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestimento? Qual que é a sua necessidade? Deus não cuida das ervas e dos pássaros? Não vai cuidar muito mais de você? Qual é a sua necessidade? Qual é a minha necessidade? Qualquer que seja ela, é ilusória. Se é ilusória, ela vai passar. E se vai passar, quando ela passar, eu sofro. Não é complicado, é? Quantas necessidades esse eu, que eu acho que eu sou, possui?
Muitas. Todas. Agora, se sempre que eu repito o mesmo comportamento, o resultado é o sofrimento, é sinal que eu preciso mudar a forma de agir. E se eu não mudo a forma de agir, como vai mudar o resultado? Também é óbvio, não é? Se eu tenho 30 anos de comportamento repetido e o meu sofrimento não muda, ou eu preciso mudar as necessidades. E tem pessoas que conseguem diminuir suas necessidades a quase nada e continuam sofrendo, porque não conseguiram diminuir o eu. Como fazer isso, Vinícius? Eu proponho para nós um exercício. Um pequeno exercício. Simples. Simples mesmo. Que constitui-se de 3 afirmações que nós fazemos para nós mesmos. Tranquilo. Vamos pensar numa coisa bem ruim que aconteceu conosco? Nada é ruim, né? Mas pensa naquilo que você acha que é ruim. Vou pensar nos 12 quilos que eu ganhei. Pensaram? A primeira afirmação que nós fazemos para nós mesmos é essa frase aqui. Isto é. Ou seja, eu reconheço a fonte do meu sofrimento. Eu reconheço a natureza daquilo que eu estou diante. Porque isso não se aplica só a questões de sofrimento. Alguém pode dizer assim, Vinícius, eu sou muito apegado ao meu filho. É um exercício que se aplica a pessoas que nós somos apegados. Eu sou muito apegado ao meu cargo. Isso se aplica. Eu sou muito apegado à minha esposa. Se aplica. Ao meu animal. Se aplica. O primeiro passo, a primeira afirmativa, é nós sermos capazes de enxergar aquilo que nos incomoda. Então eu digo, isto é. É verdade. Eu engordei 12 quilos. Engordei. Subi na balança e tinha lá 12 quilos a mais. É o momento em que a gente olha para aquilo que nos incomoda e vê como aquilo incomoda. Até que nós passamos para um segundo momento. E a segunda afirmativa diz, isto não é. Pensem no problema de vocês. E pensem no problema de vocês em relação ao universo. Essencialmente, o problema de vocês existe? Existe circunstancialmente. Essencialmente, eu sou filho ou mãe de alguém? Essencialmente, o meu marido é meu? A minha esposa é minha? Não. Essencialmente, a única coisa que existe é Deus. Então, depois de reconhecer o meu problema, o próximo passo é dizer para mim mesmo, isso não é real. Isso é transitório. Isso não é. E aí nós podemos desconstruir lá fundo isso. Podemos ir sempre dando um passo para trás no nosso pensamento. Eu estou magoado porque ele me ofendeu. Mas por que ele me ofendeu? Porque eu discordei dele. Mas por que eu discordei?
Porque eu penso diferente. E por que eu me senti ofendido? Porque eu acho que a minha ideia é melhor. E por que a minha ideia é melhor? Porque eu sei mais. Por que eu sei mais? Porque eu sou superior a ele. Por que eu sou superior a ele? Porque eu acho que eu sou. Vê como as nossas inquietações se desfazem com facilidade? E aí eu percebo então, olha, isso não é verdade. Isso não é real, isso é uma construção. Feitas essas duas afirmações, nós fazemos a terceira. E vocês conseguem pensar qual seria a terceira? A primeira, isto é. A segunda, isto não é. E a terceira, isto é. Só que tem que ter um sorriso. Porque, na verdade, o que acontece? Esse ciclo é o ciclo de desconstrução e reconstrução da realidade. Eu observo algo que me causa mal. Eu desconstruo o que me causa mal. E depois eu vejo que ele continua lá. Mas ele é diferente. Por isso é o sorriso. Na terceira afirmação eu digo, ele me ofendeu. Mas essencialmente, essa ofensa não existe. Porque ele tem direito de pensar diferente. Mas o danado me ofendeu. E agora eu preciso lidar com isso. Sim. Sim. Vamos pensar num crime que fica mais fácil. Aí a gente bota tudo bem grande, né? A pessoa cometeu um crime. Aí eu olho para ela e digo, você cometeu um crime, isto é, você foi um criminoso. Você infringiu a lei. Isso não é. Essencialmente, esse ser não é um criminoso. Essencialmente, ele não é um ser mau. Essencialmente, ele tem a mesma natureza que a minha. Olha, eu desconstruí o ódio da primeira afirmativa. Na terceira afirmativa eu digo, mesmo sabendo que você tem todos esses atenuantes, você infringiu a lei. Então você vai precisar passar pelas consequências de ter infringido a lei. Mas eu não vou condenar você acima do que a lei condena. Eu não vou me apegar a você, porque é isso que é apego. Bombom de chocolate, isso é. Está ali aquele bombom maravilhoso. Isso não é. O bombom é transitório. O bombom vai durar muito pouco tempo. Isso é. Eu já decido, vou comer ou não. Ah não, eu vi que ele é transitório, tem outra pessoa que quer mais do que eu. Deixa o outro comer. Nós começamos a abrir espaço na nossa mente. Ao abrir espaço, nós lidamos com as situações com objetividade, mas sem apego. Eu preciso comer. Eu vou comer. Eu estou devendo, eu vou pagar. Alguém me deve, eu vou cobrar. Mas desatarrachado do apego que eu crio com essas situações. Porque quando eu não consigo trabalhar essa segunda afirmação, isso não é, eu fabrico realidade na minha mente. Todo mundo aqui já deve ter ficado indisposto com alguém, foi tomar banho e discutiu com essa pessoa debaixo do chuveiro. Né? Debaixo do chuveiro a gente fica igual o Fidel Castro. Discute com todo mundo, responde, já imagina a fala do outro. Ó, isso é apego. Isso é apego tão ou mais complicado para a nossa evolução do que o apego às coisas físicas. O objetivo, a meta desse exercício é desconstruir essa vinculação interna que nós criamos com as coisas. Que aí veja, aquele que me ofendeu, no final do ciclo, é só alguém que me ofendeu. Parece óbvio, né? Aquele que fez algo que eu não concordo
é só alguém que fez algo que eu não concordo, porque ele não precisaria concordar comigo. As coisas se tornam cruas para nós. E ao se tornarem cruas, alguém pode dizer, você fica seco, frio, distante. Não. Você se torna um indivíduo que vive em comunhão. Porque cada oportunidade com qualquer coisa, com qualquer pessoa, ou com qualquer ser vivo, é uma oportunidade de viver o melhor. Porque vivendo o melhor, você não se apega. Você desconstrói o eu e se torna um com ele. Desarmado, entregue, sereno. Essa é a nossa meta do desapego. Desconstruirmos nós mesmos. Mas para desconstruir, nós vamos olhar no espelho. A mente não é uma janela através da qual a gente vê a realidade. A mente é um espelho. O mundo que existe fora de nós e que nós vemos é exatamente igual ao mundo que existe dentro de nós. Algumas pessoas enxergam no mundo uma maravilha. Porque o mundo de dentro é uma maravilha. Outras enxergam o caos. O mundo de dentro é um caos. Tudo que nós enxergamos fora é exatamente uma imagem do que nós temos dentro de nós. Desapego é ser capaz de desconstruir isso. Mais cedo ou mais tarde a gente vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, tudo que a gente acredita vai mudar. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. O que o Espiritismo soma para nós? A possibilidade de começar a fazer isso hoje. Bem, essas eram as considerações que nós tínhamos para a tarde de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Ótima pergunta. Eu vou responder com outra pergunta. Jesus quebrou o templo ou não? O templo lá de Jerusalém, onde as pessoas faziam vendas, não quebrou? Mas o Evangelho diz que quebrou. Por que ele não quebrou? Por que Jesus não pode ter quebrado o templo? Será? Olha só, Emmanuel, na verdade, Públio Lentulus, quando escreve a carta descrevendo Jesus para o imperador, diz assim, o seu semblante é sem igual. Quando se acerena, enternece. Quando é firme, amedronta. Jesus era tudo em grande escala. Você imagina o que significava para um fariseu quando Jesus dizia assim, raça de víboras. O fariseu devia cavar um buraco no chão, enfiar a cabeça, nunca mais sair. É perfeitamente plausível que o Cristo tenha quebrado o templo, sim. Mas qual a diferença? Se fôssemos nós quebrando o templo,
nós íamos quebrar o templo, íamos sair para a rua, íamos ficar xingando o sacerdote, íamos contar para todo mundo que quebramos o templo, íamos ficar agarrados naquilo muito tempo. O Cristo entrou, quebrou o templo, saiu e estava doce de novo. Porque os níveis inferiores da evolução servem aos níveis superiores. Quando a gente amadurece, o que a gente viveu antes não some, se torna servo do superior. Então o espírito superior pode muito bem ter uma atitude ríspida, pode muito bem ter uma atitude dura. Só que qual é o critério que vai diferenciar a atitude ríspida nossa e a atitude ríspida de um ser superior? Primeiro, o não apego a essa atitude. Nós gostamos de ser ruim e de contar para os outros, né? O indivíduo perturbado não consegue ser perturbado sozinho. Ele precisa perturbar o outro para se sentir bem. Então, quando nós somos perturbados, a gente quer perturbar o outro para o outro ficar perturbado igual a gente, né? Então, o primeiro ponto é esse. O espírito superior, quando age com essas forças inferiores, é algo super passageiro. Ele entende o papel educativo daquela força. Por exemplo, quando Jesus fala com Pedro, para trás de mim, Satanás. Quando ele chama os fariseus de víboras, quando ele diz ao pai do filho lunático, até quando eu vou ter que sofrer vocês? Ele é duro. Ele é duro. Por outro lado, o outro ponto que caracteriza a ação de um espírito superior é o fim eminentemente pedagógico da sua ação. Teresa de Calcutá várias vezes bofeteou jornalista. Não significa que ela era má, mas tinha um caráter educativo. Pio de Pietrelcina, o padre santo católico, grande médium do século XX, tinha um gênio muito curioso. Quando ele saía na rua da cidadezinha onde vivia e as pessoas tinham bancas vendendo fotos e imagens dele, ele quebrava tudo. Mas depois entrava para a igreja e atendia um por um que ia até ele com o mesmo zelo, com o mesmo carinho, sem se transfigurar por causa disso. Então, a sua pergunta é muito boa por conta desse aspecto. À medida que a mente amadurece, o inferior continua servindo a ela. Os nossos impulsos inferiores estão servindo, mas o controle está na mão da ausência de personalidade da fusão dos seres. Entendeu? Ficou respondido? Uma personalidade não pode influenciar a cada um de nós em outra reencarnação. As experiências vivenciadas por uma personalidade não podem influenciar uma outra reencarnação. Então, quando nós falamos dos veículos de manifestação da consciência, lá dos corpos, o que acontece é que às vezes nós temos impressões muito fortes que ficaram marcadas no nosso corpo emocional, por exemplo, de uma outra existência. Nós reencarnamos e vivemos a vida dessa personalidade aqui. O Vinícius, na outra vida, foi um tirano. E aí nasce essa existência sem nada, sem poder, sem ninguém. Pode acontecer que alguns lances da atual existência despertem essas memórias lá no meu veículo emocional. E aí eu posso sofrer influência delas, sim. Só que é um processo limitado. A influência que a gente sofre de outras existências é influência sempre daquilo que nós já fizemos. Não existe uma independência, né? Não dá, por exemplo, como algumas pessoas sugerem, para que eu seja perseguido por uma outra personalidade minha. O que acontece é que essa outra personalidade assume o comando. Ela é influenciada e assume o comando. Eu posso depois desfazer os nós e voltar tudo ao normal. Mas não há
como a gente pode dizer, me foge a palavra, não há liberdade de ação para essa outra personalidade. Ela é uma criação que ainda permanece ligada a nós. Alguém levantou a mão? Muitos casos sim, mas as reuniões mediúnicas também. É o mesmo motivo. Não sei se ficou claro. Se não ficou, pode falar. Ficou? Não há liberdade de ação. Essas consciências passadas são espécie de arquétipos ou reminiscências que a gente pode voltar a assumir elas. Entendeu? Mais alguma questão? Algum protesto? Você pode fazer a pergunta que você quiser e eu só respondo a que eu quiser. Pode fazer. Dois irmãos procuram Jesus e dizem assim: Mestre, ele não quer me dar minha parte da herança. Aí o Cristo responde: mas quem me colocou de juiz de vocês? Não quero você como quero que você coloque. O que você entende sobre isso? Eu vou respeitar. Olha, é uma questão muito delicada no momento que a gente vive dentro do movimento espírita. Né? Mais do que qualquer resposta doutrinária, o que está em jogo são questões internas. Tanto de uma ótica quanto de outra. Né? Existem predisposições, experiências, vontades, desejos que não estão claras em nenhuma das partes, que não são explícitas. O que permitiria para nós dizer que os dois pontos de vista são coerentes.
O que vai tornar diferente a escolha de um ou de outro são duas coisas: a circunstância e a necessidade. Porque veja, se a casa possui despesas, as despesas precisam ser cobertas, né? E não obstante os espíritos não gastem dinheiro, e possam enviar para nós, quando eles acham que isso é bom, nós temos problemas administrativos, né? Nós temos problemas legais que pedem de nós uma ação emergencial, às vezes objetiva e tal, né? Por outro lado, realmente não é a função da instituição espírita promover atividades de clube social, ainda que seja com a melhor das finalidades. O ideal é que a gente pudesse se reunir para tomar um café conversando de evangelho, que a gente pudesse se reunir para praticar coisas que beneficiassem os seres, né? Essa seria a nossa meta. A grande regra vai ser a circunstância e necessidade. Olha, nós podemos fazer um evento porque há necessidade dessa ou daquela compra. Então, nosso entendimento, meu entendimento, é o entendimento de que as atividades são legítimas, desde que haja, de fato, necessidade para elas. E quando eu comecei a resposta, eu falei sobre o momento do movimento. Isso é importante, porque hoje, talvez o movimento espírita brasileiro, depois do movimento evangélico, seja o que movimenta maior quantidade de dinheiro em eventos, em publicidade, né? Em questões que não têm absolutamente nada a ver com o Evangelho. Daí o nosso zelo. Mas me parece que a questão é totalmente legítima. Na nossa casa, anualmente, nós realizamos um almoço para arrecadação de fundos. Nós temos um quadro de sócios que ajudam a manter a instituição. Não temos nada diferente. Nem ventilador bonito assim nós temos. Temos um de teto que de vez em quando parece que vai arrancar. Nós não temos grandes recursos de nenhum tipo. Mas é uma escolha. Por isso, eu acredito que tanto você quanto o outro companheiro estão certos. A questão é entender o que está por trás, intimamente. E se houver necessidade de circunstância, é legítimo. O Evangelho de João tem uma frase que encerra isso muito bem, quando ele diz assim: a cada um segundo a sua administração. Então a casa tem liberdade para isso. Sei. O problema é quando a gente não se sente. Exatamente. Mas assim, eu tenho a vontade para recuar. E eu entendo que se é para causa, por exemplo, nossa, você está sentindo os efeitos do calor da nossa região. Você imagina que se essas coisas tinham antes, quando estaria muito mais quente. Sim. Então, muitas das coisas que a gente coloca não é por conta do luxo, mas da necessidade de melhor bem-estar. Então a gente forrou, como aqui, né? Forrada. E isso é uma despesa que os trabalhadores, nesse nível, não têm condições de arcar. Então vamos fazer uma atividade dentro da casa para a gente pagar a despesa. Então eu não vejo, particularmente, eu nem sei se o momento é propício, mas eu só penso assim. É legítimo o seu Pegar pensamento. outras ideias, né? É legítimo. Esse aqui é um momento de reflexão. E aí, eu, né, prontifiquei, a gente está organizando uma atividade para a gente arrecadar esse fundo.
Agora, o que é radical é nós compreendermos que os outros têm direito de pensar diferente. Por exemplo, tem direito de não querer colocar ventilador. Tem direito de não querer forrar a casa, tem direito dessas coisas. Por isso que a circunstância é necessidade, né? Por exemplo, na nossa casa, nós temos o trabalho de reuniões públicas, né, num modelo um pouco diferente. Nós não temos palestra. Nós fazemos um estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, com várias pessoas à mesa. E temos, junto com essa atividade, a atividade de psicografia. Durante a reunião pública. Foi muito curioso que quando a gente propôs a atividade de psicografia, todos os trabalhadores da casa foram contra. Todos. E aí, muito bem, não começamos. Um ano depois, por proposta dos trabalhadores, todos foram a favor de ter a psicografia na reunião. Algo aconteceu no mundo interno do grupo. E que se talvez, no primeiro momento, alguém tivesse forçado a barra, o grupo não teria amadurecido. A dificuldade de caminhar numa comunidade é exatamente essa. Entender que, às vezes, é preciso andar com passos um pouco mais lentos, mas de modo que todos caminhem juntos, do que com passos rápidos e deixar alguém para trás. Essa dificuldade talvez seja a única função de existir casa espírita. Porque isso depura a nossa vida emocional, depura o nosso sentimento, depura o nosso entendimento da realidade, depura mil coisas. Então, por isso é uma situação complexa, precisa ser analisada com cuidado, dentro de circunstância, necessidade, coletividade, direitos e mil coisas. Né? Mil coisas. Mais alguma questão? Sendo assim, eu agradeço a vocês pelo carinho da tarde de hoje, por esse calor humano, e que nós tenhamos e que nós tenhamos outras oportunidades de nos encontrar. Que Deus os abençoe.